Paz do Senhor, querido professor, querida professora da classe de pré-adolescentes. Seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. A paz do Senhor, professora Ingrid, e a paz do Senhor, professor Douglas Nilson. Paz do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, professora Manuela, professora Ingrid, e cada um de vocês, professor, que tem nos acompanhado e estará conosco em mais uma lição hoje, a qual vamos tratar sobre a honestidade. Isso, como o professor Douglas Nilson já falou, né? Hoje estamos aqui com vocês para comentarmos sobre a lição de número 5, que tem por título O Valor da Honestidade. Esta lição, ela encontra-se baseada nos textos bíblicos de Mateus, capítulo 23, versículo 23, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Além disso, outras referências para a semana, né, que você pode estar enviando aos seus alunos para estar abordando e conversando sobre a honestidade, né? Professora Ingrid e professor Douglas Nilson, quais as considerações de vocês sobre essa aula de hoje? É um tema muito importante, né, para tratar com eles nessa faixa etária. E tratar na igreja, né? Os alunos têm contato com pessoas na família, na escola, que muitas vezes pode querer se aproveitar de situações e ele não compreenda que aquilo é uma desonestidade, né? Ele se sai bem em alguma situação e seria de forma que o Senhor não se agrada. Então, é um tema muito importante para ver com eles, para eles verem como deveria um cristão ser honesto, agradar ao Senhor através disso, sendo honesto. Entendemos que a honestidade, ela não é uma virtude exclusiva ao cristão, mas é uma virtude que não pode faltar na vida do cristão. Então, esse é um ponto de partida que nós precisamos pontuar junto aos nossos alunos. E como a professora Ingrid falou, é entendermos qual o propósito maior. Pessoas fora de Cristo buscam ser honestas por valores familiares, por reputação, por N outros meios. Mas nós buscamos a honestidade porque é um meio de também glorificar a Deus. Amém. Né? E o interessante é, lembrando, a temática geral da lição esse trimestre para a classe pré-adolescentes fala sobre justamente perseverar nos valores cristãos, né? E dentro disso, nós sabemos que a nossa sociedade, ela se destaca, né, por pessoas, na verdade, desonestas, muitas das vezes, né? Na verdade, ou ser desonesto, praticar a injustiça, tirar vantagem dos outros, né? É como que uma forma de sobrevivência e por algumas pessoas é visto como um ato de louvor, né? Como ato de uma pessoa inteligente, né? Alguém esperto. Quando, na verdade, né, a Bíblia, ela vai defender a honestidade, né? E a honestidade ela revela-se como um valor de confiança com outros, assim como deve ser, né, uma conduta que vai resultar em bênçãos para a vida do cristão. E aí é isso que nós vamos ver dentro dos objetivos dessa lição. Estão aprender sobre a importância da honestidade para a vida, destacar o conceito de honestidade a partir do exemplo de Jesus e, por fim, explicar que ser honesto é um dever cristão, né? E quais são os saberes escolares, professora Ingrid? Bem, o primeiro é que o cristão deve viver honestamente, sem defraudar ou enganar as pessoas. Segundo, quem é honesto não obtém vantagens ou prejudica o seu próximo. Terceiro, o verdadeiro cristão não busca atalhos para conquistar as coisas que precisa. Quarto, Deus deseja que seus escolhidos sejam honestos e demonstrem isto com atitudes. Cinco, aqueles que dizem a verdade e vivem honestamente são reconhecidos como filhos de Deus. E o sexto e último, ser justo e agir com justiça e verdade é o exemplo deixado por Jesus que nós devemos seguir. Isso mesmo. E aí, dentro da lição, nós vamos ver esses aspectos, né, sendo trabalhados
e desenvolvidos para serem justamente ali praticados, né, que os alunos consigam aplicar a sua vida cristã. E aí, nós sabemos que a honestidade, como já falamos aqui, ela deve ser uma marca do caráter cristão. Então, inicialmente, a gente precisa, né, aí no primeiro tópico, como ele coloca, o que significa ser honesto. Então, você pode começar perguntando isso à classe, né, aos seus alunos. O que significa ser honesto para vocês? E escutar, né, fazer essa nuvem de ideias aí com eles, do significado dessa palavra, e em seguida trazer, de fato, né, o significado dessa palavra, que é a honestidade é característica do que é decente, do que tem pureza e é moralmente irrepreensível. Então, você pode trazer não só esse, mas outros significados também que agreguem ao significado, à definição desta palavra, tá? E aí, dentro desse tópico 1, nós vamos falar sobre a influência da honestidade. De que maneira, né, que a honestidade ela influencia nossas vidas? Sempre lance a pergunta para o aluno, de modo que eles estejam ali participando com você dessa aula, né, trazendo a impressão que ele tem sobre isso, mas vamos lembrar de usar esse conhecimento não ficar só no conhecimento do aluno, né? Traga sempre o conhecimento bíblico, traga sempre um conhecimento a mais, né? Para que o aluno compreenda que aquilo que ele já sabe, né? Ele junte aquilo que ele já sabe com aquilo que ele está aprendendo e ali ressignifique esse conhecimento, né? E aqui é interessante como a lição traz esse exemplo, né, em Juízes, capítulo 11, que é a história de Jefté, filho do primogênito de Gileade. Então, nessa história, né, vamos ver que Jefté ele acaba sendo rejeitado pelos seus irmãos, né, por ser honesto, por ter a característica da honestidade. E aqui você já pode trabalhar com os seus alunos, né, que o cristão ele pode, né, sim, ser rejeitado, ser excluído em diversas situações diante dos valores que ele demonstra ter. E aqui, como a lição coloca, né, a honestidade ela é um dever do cristão. Se a honestidade é um dever do cristão, então ela deve fazer parte, né, da nossa vida cristã, não só na igreja, mas em qualquer ambiente que estejamos. E isso os alunos eles precisam aprender desde essa idade, sim. E aqui a gente vai ver que a honestidade ela vale a pena, né? E que o verdadeiro cristão ele deve influenciar os outros por meio da sua honestidade. Então, aqui, né, dentro dessa história, que é importante você ler o capítulo inteiro, como a lição traz, né? E aqui ver detalhes, até uma maneira mais lúdica de contar para os alunos, né? Você pode usar até a forma de encenação, né, com alguns aspectos da história e narrando ali com eles inicialmente e estar trabalhando, né, esta temática. Já o tópico B, ele vai falar sobre o desonesto colhe o fruto de sua desonestidade. Professora Ingrid. Bem, a Bíblia sempre vai falar, né? Jesus sempre mostrava que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Tudo aquilo que a gente faz, um dia a gente vai prestar contas daquilo que a gente faz. Muitas vezes, o adolescente pode estar em uma situação que ele pense que aquilo traz vantagem, pode até trazer aparentemente uma vantagem momentânea, né? E ele achar que aquilo ali ficou tudo bem, mas sempre a desonestidade ela vai gerar uma consequência e a pessoa vai colher o fruto dessa desonestidade, assim como aqueles que são honestos colhem o fruto da honestidade. E nessa história, né, que eles vão estar vendo de Jefté, o professor já vai ter abordado sobre o que é honestidade para eles, mostrar o exemplo de Jefté, que era um homem honesto, que influenciava as pessoas com a sua honestidade. Mas falando de desonestidade, tem pessoas que também influenciam por serem desonestos. E é bom, professor, você alertar os seus alunos em relação a isso.
há pessoas que muitas vezes mostram certos caminhos que aparentemente podem ser bons, mas que é um caminho de desonestidade. E o aluno, ele pode até ser tentado a seguir aquele caminho, mas ele precisa saber que aquele caminho de desonestidade vai levar ele para algo ruim, para uma enrascada, e que ele vai colher o fruto daquela desonestidade que ele fizer. No caso de Jefté, a história mostra que o coração dos irmãos dele estava pegado às riquezas, de tal forma que eles queriam excluir o próprio irmão da herança. Mas Deus, ele honrou a honestidade de Jefté, que foi escolhido para ser um guerreiro vitorioso em Israel, e o nome dele ainda entrou na galeria dos heróis da fé. Então, assim, olhe o que gerou na vida dele, uma vida de honestidade, né? A gente não tem relatos dos irmãos, da história dos nomes, e não foi algo que se perpetuou. Mas o de Jefté, por sua honestidade, até hoje a gente aprende com o exemplo dele. Então, mostrar para eles que a desonestidade vai gerar um fruto, vai gerar uma consequência, e a pessoa que comete a desonestidade, ela vai colher aquilo. Então, alertar os seus alunos do perigo que isso pode ser na vida deles aceitarem convites, deles verem uma situação que naquele momento pode parecer muito vantajosa para eles, mas que é errado, que eles não podem ceder, que eles não podem fazer, porque um dia a consequência virá. Isso, e dentro do que a professora Ingrid fala, né, muitas das vezes, dependendo da situação, é mais fácil agir conforme todos que ir contra todos, né? Que agir diferente de todos. E nessa idade, principalmente, talvez é difícil para eles compreenderem, né? Conversando com os meus alunos dessa classe, eu vejo que muitas das vezes eles não conseguem, assim, não é compreender, mas entenderem, né, de fato, mas eu vou estar sendo, vão achar que eu sou besta, né, vão achar que podem fazer qualquer coisa comigo, e meio que quer, né, agir ali conforme a sua vontade, ou com a sua própria, ou com justiça própria, dependendo da circunstância e situação. E aí a gente vai discutir mais à frente, mas é importante que você traga, né, exemplos de situações reais, não só esse que está, né, sendo citado na lição, mas de até outros personagens da Bíblia que mostraram, né, que se mostraram fiéis a Deus em situações de honestidade. É muito importante trazer exemplos bíblicos, principalmente para a vida dos adolescentes, porque eles conseguem fixar melhor esse ensino, né, e compreender melhor e lembrar no momento da situação que vai vivenciar, né, do que aquele personagem fez, como ele agiu, tá? Por isso a importância de você até pesquisar outras histórias que mostrem também situações de honestidade. Professor Douglas Nilson, e a honestidade e fidelidade andam juntos. O que a lição traz como exemplo sobre esse tópico? Quando falamos de honestidade, parece, em um primeiro momento, que sempre vamos ter um fruto bom, um fruto positivo. Na verdade, na relação com Deus, sim, porque o nosso ato de honestidade, ele é também uma forma de glorificar a Deus, como já falamos. Mas ser honesto, os nossos alunos precisam entender que o ser honesto pode gerar alguns dissabores para ele. Eles podem perder amizades, eles podem sofrer algumas perseguições, ele pode até ser mal interpretado, mas entender que a vida do cristão, independente da idade, ela tem que estar regada de honestidade, e ser honesto não é um favor. Às vezes nós vemos nas mídias sociais alguém, uma vez eu vi uma postagem, eu vi duas postagens, aqui eu vou fazer o paralelo. Uma pessoa que bateu num carro de outra pessoa. Aí tinha várias pessoas próximas, a pessoa desceu do carro, foi lá, fez um bilhetinho e colocou no vidro daquele carro e saiu. E as pessoas acharam aquilo ali, olha, tá vendo aí? Ó, ele deixou ali o telefone, algo. Só quando as pessoas chegaram próximo àquele carro,
tinha um bilhete, ó, eu bati no seu carro, mas as pessoas estavam olhando, deixei aqui. Tchau. Então veja como as pessoas muitas vezes querem se sair bem diante de um ato de honestidade. Em outro, esse circulou até em jornais televisivos de alguém que agiu honestamente. Foi lá, se causou um dano, deixou o seu contato para que isso pudesse ser minimamente sanado. Então, o nosso aluno, até pela faixa etária, ele pode muito ser perseguido por ato de honestidade. Ele vai fazer uma prova, alguém quer induzi-lo a agir de forma desonesta e ele precisa entender que ali, quando ele faz a prova, ele está glorificando a Deus. Em todo local, como a Bíblia diz, quer coma, quer beba ou qualquer outra coisa faça, faça para a glória de Deus. Então, essa relação de honestidade com fidelidade é a relação que vai permear em toda a nossa vida cristã. E é um reflexo do quão estamos buscando viver em santidade, viver em crescimento espiritual. O caso de Jefté, como já foi relatado, é um exemplo dentre alguns outros exemplos de pessoas que, por honestidade, sofreram algumas consequências, mas mesmo assim não abriram mão daquilo que era a verdade para as suas vidas, que era servir a Deus, glorificar a Deus com sua vida, independente das circunstâncias. Amém. Dentro disso que o professor Douglas Nilson traz, né, a gente já finaliza e entra no tópico 2, que vai falar sobre Jesus ensinou o valor da honestidade. E aqui ele é o nosso maior exemplo, né, de honestidade. E dentro do que o professor Douglas Nilson falou, nós vamos ver isso na vida do próprio Jesus, né? Ele foi alguém totalmente honesto, perfeitamente honesto, né? Mostrou com o exemplo da sua própria vida aqui na Terra, junto aos seus discípulos, as situações que vivenciou, a bondade, né, de confiar no Senhor, a honestidade. E ali, né, ele andava ali em unidade com Deus, demonstrando esses atos de honestidade, de confiança no Senhor, mas, né, sabendo justamente a recompensa que vinha de Deus, e é isso que nós precisamos seguir, nós precisamos imitar e assim desejar. E esse, eu acho que aqui ainda está no tópico 2, mas eu acho que é o maior desafio, né, não só para a nossa vida, mas para a vida do pré-adolescente nessa idade, né, que tenta ali em algumas situações, em alguns momentos se encaixar, que acha que aquele melhor amigo, né, é o maior que ele deve confiar, é o que vai trazer a felicidade, a alegria, independente da situação, quando na verdade a gente sabe que toda a alegria, tudo aquilo que nós precisamos está em Deus, né? Assim como esse ato de obediência à sua palavra, que é a honestidade. Então, esse é o maior desafio, né? O maior desafio é imitar esse caráter de Cristo, é imitar não só a sua honestidade, mas tudo aquilo que ele nos ensina em seus atos, justamente, de bondade, né? E nos atos, nas situações em que ele demonstra que poderia, até mesmo diante do poder que ele tinha, ali fazer o que ele quisesse, mas que em nenhum momento ele, né, agiu de forma que desonesta ou que se sobressaísse, né, sobre outro de uma forma até humilhar ou agir de forma indiferente, sem misericórdia ou bondade com o outro, né? Coisas que ali nós vamos aprendendo nos evangelhos e que precisamos incentivar os nossos alunos a aprender com Jesus, a ler, a fazer os seus devocionais e ali também imitarem, né, esses ensinamentos, esses exemplos bíblicos. Dentro disso, né, nós vamos aprender que há uma nova natureza. E que natureza é essa, professora Ingrid? Bem, para falar sobre nova natureza, a gente sempre lembra de um personagem bíblico, que é Nicodemos, e aqui vai mencionar sobre ele, né, que era um líder religioso que ficou muito intrigado com a sabedoria de Jesus e queria entender como é que ele poderia nascer de novo, como é que ele poderia ter essa vida com Cristo.
Ele convive. Aqui a gente falando sobre honestidade, Nicodemos, ele era um líder religioso que convivia com fariseus, que demonstravam uma aparência de honestidade, mas que no fundo não tinham isso. Então, o que é importante para o professor ensinar, reforçar com os alunos é que não adianta você ter uma aparência de quem faz algo certo, de quem faz a coisa certa, que todo mundo olha, eu acho que esse menino é honesto, mas no fundo a pessoa não é. Não adianta ter uma aparência e ser uma mentira, né? Ser uma farsa. Então, assim, Manu falou aí sobre Jesus, que é a maior referência de honestidade que temos, né? Ele deixou o exemplo, a gente precisa imitá-lo. E não tem como viver só na aparência. Para a gente imitar Jesus, a gente tem que ser na prática, a gente tem que fazer. O exemplo de Cristo, se a gente quer ser o exemplo de Cristo, seguir o que ele deixou, a gente precisa mostrar às pessoas, né, que existe sim a possibilidade de viver uma nova vida, de ter um novo caráter. Então, mesmo que o adolescente seja alguém que entregou a vida para Jesus há pouco tempo, ele não conhecia, ele não tem uma família que ensinou ele desde pequenininho sobre esses valores, e ele pode ter ele vê que eu fiz determinadas coisas nos exemplos que os professores demonstrarem, né? Ele pode perceber que mas eu já fiz isso, que é errado. Eu já agi com desonestidade. Mas mostrar para eles que existe sim a possibilidade de nascer de novo em Cristo. Quando a gente nasce para uma nova vida, as nossas ações precisam mudar. Então, não é só viver uma vida de aparência, é viver uma vida de verdade, imitando o Senhor, tendo Ele como exemplo. Não adianta ser como os fariseus, que tinham só a aparência de honestidade, mas ensinar, tentar mostrar para os seus alunos como eles podem ser uma nova criatura de verdade, que eles precisam, de fato, agindo com ações, né, de honestidade, não só da boca para fora, não só falando, não só ficar naquela aparência de que é honesto, mas na verdade faz algo errado. Isso mesmo, né? E o bom, a colocação da professora Ingrid sobre os novos convertidos, né? Os pré-adolescentes recém-convertidos na fé, é que essa luta, ela vai ser mais constante, né? Principalmente dependendo dos hábitos que essa pessoa tem, dependendo do ambiente familiar em que ela esteja. Então, isso vai ser bem mais desafiador, né? O professor Douglas Nilson costuma comentar, né, que existem situações de vivência, né, que nós passamos, que vamos lutar a vida inteira por isso, né? E a mentira, né, quando ela há muito tempo é praticada por alguém, é muito mais, é uma luta mais diária, é uma luta diferente, né, de alguém que não costumava mentir, mesmo quando não era crente, né, que já costumava falar a verdade ali, né? Então, quando alguém que já tinha muito essa prática de sempre estar mentindo ou falando inverdades ou usando de situações, né, para se sobressair, então, para ela, vai ser uma luta bem maior, bem mais difícil, não que não seja, né, para todos nós, mas são lutas diferentes, né, no sentido espiritual, porque a todo momento ela vai estar sendo tentada a agir de forma desonesta, né? Então, quando isso, e ainda mais quando faz parte ali da vida familiar e que a família não é crente. Então, é bom conscientizar o aluno recém-convertido disso, porque precisa ser um motivo de oração dele, né, específico, sobre o seu coração. E ali pedir também, né, ao Espírito Santo, ao próprio Deus, que o ajude nessa caminhada. Para finalizar esse tópico, a nova vida segundo o Espírito. Professor Douglas Nilson. Professor, nesse tópico, eu tenho aqui uma sugestão de... A lição fala Gálatas 5, do 16 ao 22, que vai tratar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, que é um tema bem interessante e o professor pode também trabalhar esse tema. Eu queria pontuar aqui uma outra passagem que está em Efésios, a partir do capítulo 4, porque Paulo ele vai apresentar que elementos, que práticas
devem fazer parte de uma nova vida em Cristo, ou seja, essa nova vida segundo o Espírito, essa nova vida do salvo, que tem o Espírito habitando em você. E o Espírito agora, ele vai lhe incomodar, vai tratar o seu ser diante de atos e práticas desonestas. Então, por exemplo, mentira é uma desonestidade? É uma desonestidade. O professor precisa pontuar ao aluno essas questões práticas do dia a dia, porque às vezes, foi só uma mentira, mas é uma mentira, e mentira nada mais é do que um pecado. Então, se ele tem uma nova vida em Cristo, ele não pode comungar com isso. Mas os meus coleguinhas mentem, até os colegas da igreja mentem. Sim, mas eu não posso mentir. Cada vez que eu minto, eu estou agindo pecaminosamente. Então, esse processo que Paulo vai dizer é um processo de despir-se para colocar algo novo. Então, se eu mentir, agora eu vou falar a verdade. Não é só deixar de mentir, é falar a verdade. Se eu ficar irado, eu não vou agir de forma desonesta, e muitas vezes agressiva, ou às vezes difamatória. A professora Manuela fez algo contra mim, eu fiquei muito irado e eu tenho que fazer algo contra ela. Então, vou ser desonesto, eu vou inventar, propagar uma mentira contra ela, ou uma falsa imagem dela, de forma de que eu vou me vingar do que ela fez. E nosso aluno, ele não pode seguir esse caminho, que é o caminho das obras da carne, o caminho das trevas. E tudo isso são lugares que nós vamos dando ao diabo. O que furtava, não furte mais. Aí alguém pode dizer, mas os nossos alunos não furtam. Mas às vezes o nosso aluno, ele pode ter a prática viciosa de ir no supermercado e ver ali alguma coisa que não tem um código de barra e coloca no bolso, ou então vai lá na seção de fruta e pega uma fruta e sai comendo e acha que isso tudo é normal, mas isso também é furto. Isso é um roubo. Aquele estabelecimento, você vai numa feira, ali tem um feirante, ele está trabalhando, ele acordou madrugada para organizar tudo, para voltar à sua casa levando o sustento dos seus. E muitas vezes alguém chega ali e vê aquele feirante desapercebido ou envolvido com outros clientes, vai, pega uma fruta e sai andando e ninguém percebe, e isso tudo é normal. Não é normal para nós. O nosso aluno precisa entender isso, que são atos de desonestidade. Falar palavrões ou palavras de baixo termo também são atos de desonestidade. E em tudo isso, ele vai culminar dizendo que a falta de perdão também é um ato de desonestidade. A dureza do coração é um ato de desonestidade. Então, o professor pode trabalhar esse tema, assim como Gálatas 5, do 16 ao 22, para que o nosso aluno ele precisa entender que essa mudança não é algo comportamental. Algo comportamental é algo que eu digo, eu decido, hoje é sexta, hoje é segunda, hoje é domingo, e a partir de amanhã, segunda-feira, a partir da próxima semana, eu vou começar agora, não vou mais mentir, não vou mais fazer nada de errado. Mas isso são convicções comportamentais, eu não vou muito longe. Mas a partir do momento que eu entendo que isso é uma verdade bíblica, a minha crença ela vai sendo mudada. Eu menti, mas o Espírito Santo vai me inquietar que eu preciso me arrepender ao Senhor e buscar lutar contra essas práticas em oração. Então agora não é mais comportamental, é crença. A minha crença ela vai sendo mudada. E quando essa minha crença vai sendo mudada, isso é o processo de santificação que vai sendo aguçado, vai sendo fortalecido na minha vida. Do contrário, nós vamos vivendo gangorras, em que essa semana eu chego no domingo ou chego no sábado, a semana que passou, eu concluo dizendo, essa semana fui nota 10. Mas já no domingo eu fracassei um pouco, essa semana eu já comecei com o pé esquerdo, porque são questões comportamentais. E nós não conseguimos ter êxito como cristão com mudanças comportamentais. Mas mudanças de crença, nós vamos ter perseverança naquilo que nós sabemos que vai agradar ao nosso Salvador. E essa mudança, né, de crença, ela de fato começa agora, né? Nós sabemos que alguns alunos podem estar, inclusive, entrando no processo
de batismo nas águas, né, de até fazer parte de um conjunto ou de uma orquestra, e que isso exige dele que ele seja também um exemplo, né, dentro desse contexto, que ele, né, não, ele agora passa, já entendia, mas agora ele precisa não só entender, mas também viver aquilo que ele, né, está professando ou está dizendo que acredita que é no Evangelho, certo? Então, essa mudança de crença, ela é, de fato, né, fundamental para que haja essa mudança. E aí, seguindo para o final da lição, no tópico 3, é nosso dever fazer o que é correto. Já temos falado várias vezes sobre isso, né? Então, como a lição trouxe, né? O dever do cristão mostrar como um testemunho pessoal o ato de praticar a honestidade cumprindo a palavra de Deus, né? Então, o dever de praticar a honestidade. Então, aqui, né, a palavra de Deus, ela vai ser bem enfática, né? Quando diz que ali usa o texto de Provérbios 14:16, falando sobre, né, aquele que tem juízo, toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. E aí, combina ali com Tiago 1:19, que vai falar que estejamos prontos a ouvir e tardios em falar, em ficar irado, como o professor Douglas Nilson já mencionou. Então, aqui, né, nós vamos ver que é o nosso dever praticar a honestidade. E aqui eu desafio você, professor, a lançar o desafio para os seus próprios alunos, né, de mencionarem algo que ele tem dificuldade na semana, ou que ele já tem dificuldade na sua vida quando deseja algo de seus pais, quando quer algo, né, e que ele acaba ali agindo de forma desonesta para conseguir. E aí levá-lo, né, a essa consciência de confessar para gerar arrependimento e ele abandonar este pecado, mas não só isso, de desafiá-lo também a constantemente, né, praticar o ato da honestidade, como temos mencionado, tá? E aqui nós vamos ver que para isso precisamos depender de Deus, né, com a professora Ingrid. Bem, a dependência de Deus nos ajuda a ter uma vida honesta, né? Quando a gente decide depender, confiar no Senhor, e a gente crê que Ele vai nos ajudar nas nossas dificuldades. O problema é que muitas vezes, né, a gente e algumas pessoas tentam resolver os seus problemas sem depender do Senhor, sem esperar no Senhor, e sem depender do próximo, sem pedir ajuda. E isso é um perigo muito grande, porque normalmente, se você não quer ajuda de ninguém, você não quer ajuda de Deus, você vai tentar resolver sozinho. E esse caminho para resolver sozinho acaba levando você a tomar decisões erradas e seguir um caminho da desonestidade para conseguir aquilo. O caminho da desonestidade ele acaba sendo um caminho mais fácil, né? É um caminho que vai lhe trazer um retorno naquele momento rápido e vantajoso, mas que é contrário à vontade de Deus. É interessante que na lição diz assim, ser honesto é desistir de tentar resolver qualquer problema sem a ajuda de Deus. Porque quem confia na própria capacidade, né, quem acredita que não precisa de ninguém, muito menos de Deus para resolver alguma coisa, ele pega esse atalho da desonestidade. Né? Mas os que confiam no Senhor se colocam diante dele em dependência, em humildade, aguardando a sua provisão. Então, é importante o professor enfatizar isso para os alunos. Quando a gente tenta agir de forma desonesta, quando a gente tenta agir com as nossas próprias forças, eu consigo, não preciso da ajuda de ninguém, eu mesmo resolvo isso. Eu vou dar um jeitinho, nem que eu precise prejudicar alguém, eu vou ser desonesta aqui, mas eu vou resolver. É porque a gente não confia no Senhor. E como cristãos, né, que entregaram a vida ao Senhor, que conhecem Cristo, a gente precisa confiar nesse Deus, que Ele vai prover, que Ele vai cuidar, e que a gente não precisa fazer algo errado para conseguir alguma coisa, porque nada é impossível para o nosso Deus. Isso, um exemplo prático dessa situação, né? Chega a ser até relacionado à comida, né? Eu vejo muitas das vezes em diversas situações e contextos
da minha vida, né, ali a situação em que está se entregando uma lancheira, né, um brinde, alguma coisa, a pessoa já recebeu, mas viu que o do outro era melhor, ou era diferente, então vai para outra fila, né, e chega e diz, você já recebeu? Não, não recebi não, né? Então, assim, justamente o querer agir, né, com suas próprias forças, no sentido de, eu fui, mas eu quero de novo, eu quero mais, eu não tenho, né? E chega a ser até, muitas das vezes, relativizado, né? Como algumas situações assim, deixa o bichinho, né? Ele não tem em casa, por isso que age dessa forma. Mas quando, na verdade, não justifica a atitude ou a ação, né? Porque se em todo momento devemos ser honestos e em tudo, então Deus, ele supre as nossas necessidades, assim como eu falei, né, na nossa gravação da aula anterior. Então, Deus, ele conhece todas as nossas necessidades, e é isso que o aluno precisa saber, que mesmo quando ele nem fala, mas Deus, ele já conhece aquilo que ele precisa e ele pode usar ou fazer da maneira que quiser para fazer com que isso chegue até as suas mãos, sem precisar usar de desonestidade, sem precisar mentir ou passar na frente dos outros, né? Então, é isso que vocês precisam trazer, justamente esses exemplos e situações práticas para que eles possam compreender, né, o tamanho dessa missão, né, desse dever cristão. Por fim, Manu, só uma coisa. Lembrando desse exemplo, né, de uma festa infantil, por exemplo, que você quer mais de um brinde, normalmente as pessoas fazem e se sentem como se, eu consegui, eu tirou vantagem daquilo, eu recebi um bem casado, mas aí estão distribuindo mais, me deu outro, não recebi não. Então, assim, às vezes numa coisa simples, que tanto criança como adulto pode até fazer, e acha que não é errado, acha que não é pecado, porque, era só um bem casado, era só... Eu peguei o brinde 2 vezes, eu disse que... Aí já entra a mentira, que é uma forma de desonestidade, né? E a pessoa ainda fica contando vantagem como, tá vendo? Eu consegui mais de um. E na verdade, está errado, está sendo desonesto. Então, esses caminhos, em coisas simples, assim, que aparentemente são simples, né? Mas que a pessoa pensa, não foi nada de errado. Essa sensação de eu vou contar vantagem, porque eu consegui mais do que os outros, mas foi de uma forma errada, foi de uma forma desonesta. E uma criança que cresce com esse tipo de comportamento, considerando que é normal, que não tem nada demais, ele vai ser um adulto que vai fazer esse tipo de coisa e não vai achar nenhum problema, não vai achar que é pecado, e não vai achar que é errado, porque afinal é uma coisa tão pequena, né? Não vou para o inferno por causa disso. Muita gente pode até querer justificar com isso, mas a desonestidade é algo que, se for alimentada, principalmente, todo pecado, né? Se for alimentado, ele vai crescer e vai tomar conta da vida da pessoa. E Jesus, ele é santo, né? Deus é santo. A gente não pode dar a desculpa de que é só um pouquinho de desonestidade, é só um pouquinho de impureza aqui que eu estou me envolvendo. Não, ele é santo, ele não vai admitir nem muita desonestidade, nem pouca desonestidade. Vai ser tudo errado diante dos olhos dele, né? Isso, e é esse pensamento que faz, muitas das vezes, as pessoas permanecerem em seus pecados, não confessarem, e aí vai tendo essa frieza espiritual, né, até o ponto de realmente o pecado ele ser como cauterizado ali, né, em que você já não sente mais dor, o você não pecado de sente, estimação. você não sente mais nada porque já faz ali parte da sua vida, ali, quando na verdade não é, né? Tudo aquilo que transgride a lei do Senhor, precisamos confessar, nos arrepender e deixar, para que possamos, né? Não tem como você dizer que tem um relacionamento com Deus, né? Que tem intimidade com o Senhor, quando você está vivendo uma vida pecaminosa, né? Em atos recorrentes de pecados, e nesse caso, né? O da desonestidade. Então, tem essa situação também que as pessoas acabam justamente não reconhecendo e usando, começa dizendo, né? Foi só essa vez, mas depois vai ali usando em outras situações também a mesma atitude, né? Professor Douglas Nilson,
praticar o que é justo. O que a lição quer dizer? Ainda dentro dessa discussão que vocês estão tecendo, é importante fazer o nosso aluno entender que quando ele toda qualquer forma de vantagem, ela vai estar prejudicando outras pessoas. Então, quando o adolescente em uma festa, ele leva mais um para casa e ele sai contando vantagem que conseguiu mais, ou então leva uma bolsa e fica colocando doce na bolsa, ele vai estar, de alguma forma, prejudicando aquele que está no final da fila, aquele que é mais introspectivo, que não tem a ousadia que ele tem. Então, de certa forma, ele está sendo injusto. Ele está pensando nele, está sendo altamente egoísta e está pecando por uma coisa que é tão simples. E aí, a professora Manuela também falou algo que nós precisamos entender que o evangelho, nós não podemos assumir extremos, porque todo extremo é perigoso, inclusive no evangelho. Se por um lado eu assumir um extremo que o evangelho ele não envolve atos experimentais, eu vou ter um evangelho muito racional. Mas só que evangelho também é experimental. Eu vivencio experiências e nas experiências eu vejo o cumprimento daquilo que está na palavra. O que eu não posso é somente querer viver da experiência em detrimento da palavra. Então, quando eu queria muito, o meu aluno queria muito pegar mais um bem casado. Ah, mas porque eu tenho um irmão em casa e esse meu irmão, ele também gosta de bem casado, mas só que o seu irmão, ele não está fazendo parte dessa celebração por algum motivo. E aqui tem pessoas que vão ser penalizadas se você levar um para o seu irmão. Compartilhe com seu irmão, isso é evangelho. E creia, ore, o Senhor pode, como a professora Manuela falou em outra aula, o Senhor pode inquietar alguém para levar muito mais do que um bem casado para o seu irmão. Mas você precisa ter, viver essa dependência do Evangelho e não ser puramente, meramente racional. Não é assim, é assim. Porque o último ponto vai falar que tudo isso, a honestidade, ela é prática. E Jesus ele combateu muito os fariseus da sua época, os doutores da lei, não porque eles falavam muitas heresias, é porque eles falavam verdades que eles não colocavam em prática. Então, eles eram hipócritas. E quando eu, professor, você, professor, apresenta ao nosso aluno a questão de honestidade, nós precisamos primeiro fazer uma autoanálise se essa verdade ela é real na minha vida. Porque muitas vezes eu posso estar falando de seja honesto, cumpra seus direitos, seus deveres. E você que eu digo assim, alguém pode estar sonegando impostos. Então, eu preciso fazer essa autoanálise para que meu aluno veja em mim um exemplo realmente de alguém transformado, como foi falado na lição, e alguém que pratique essa justiça. Então, essa justiça, ela é prática. Eu preciso viver a prática do evangelho em todos os quesitos. E isso eu vou evidenciar que essa honestidade, como falei no tópico anterior, é muito mais do que comportamental. Ela está ligada a uma crença, está ligada a uma fidelidade a alguém, e esse alguém é o nosso Salvador. Portanto, professor, entenda que ao longo desse trimestre, e essa lição não é diferente, nós estamos tratando de temas práticos, mas tenha muito cuidado para não tornar simplório esses temas que são tão profundos, porque nós estamos formando os adultos de amanhã, os jovens de amanhã, a geração que está no processo de transitório. E se amanhã o nosso aluno, que vai ser um homem, um dono de casa, vai ser um líder na igreja, se esse aluno ele tiver atos capciosos de desonestidade, porque eu achei que isso era algo
tão simples, tão bobo. Acho até que não precisava tratar esse tema. Talvez eu não trabalhe hoje um vício que há no coração do meu aluno, porque eu esteja achando que ele, como foi falado aqui, ele está muito bem, ele não falta, ele é isso, ele é aquilo outro, mas só Deus conhece o coração do homem. Então, como nós não conhecemos o coração do nosso aluno, sejamos o mais profundo possível nesse tema e o mais aplicativo, o mais didático e o mais transparente possível em relação a isso, porque essa verdade vai primeiro confrontar-me, vai confrontar o meu aluno e vai ajudá-lo em um processo que nós chamamos de santificação contínua, que vai culminar no céu. E aí, com conclusão da nossa aula, né, que realmente possamos estimular e imprimir em nosso aluno o desejo de andar como Jesus andou em honestidade, né, praticando a honestidade em situações diversas da nossa vida, sendo esse, né, o dever de todo cristão. E para lembrar disso, eu trago para você que você pode lançar como desafio de memorização do versículo, né, que é 1 João 3,4, que vai dizer: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, para que ele lembre, sempre que vier à mente dele, ou que ele estiver em uma situação rápida, que exige uma decisão rápida, que ele decida por praticar, né, a lei do Senhor, que ele decida lembrar e viver como Jesus viveu, em honestidade, ao invés de agir como alguém que quer ser melhor, se sobressair sobre outras pessoas. Então, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com vocês nesse dia, né, conversando sobre esse tema, que, como o professor Douglas Nilson falou, parece muito simplório, mas quando você começa a se aprofundar nele, você vê a riqueza que é e o quanto nós precisamos exercitar na nossa caminhada, né, com Deus e na vida com os demais, né, compartilhando aí da vida cristã. Professor Douglas Nilson, suas considerações? Eu queria pontuar o que tem na própria lição, essas charges que o comentarista sempre coloca, e eu achei bem interessante, no caso aqui, a curiosidade bíblica, porque ele vai apresentar um caso assim, muito prático, como nós ilustramos aqui vários outros, de um adolescente que vai para uma prova, o seu colega não estudou, e na hora da prova ele vai pedir ajuda, e aquele adolescente diz: olha, eu não posso lhe dar cola, e depois ele vem ser confrontado, como nós falamos aqui, pelo seu colega: por que você é meu amigo? Por que você não fez isso? E ele vai dizer: eu me converti, eu não posso fazer isso, eu não estou sendo honesto em fazer isso. A desonestidade dele seria, primeiro, a Deus, depois ao professor e, em terceiro lugar, ao seu amigo. Então, é uma charge bem interessante e o professor pode pontuar com seus alunos, porque essas verdades práticas faz ele se colocar, se ver, muitas vezes, numa situação que aconteceu por esses dias ou vai acontecer por esses dias, e naquele momento ele vai lembrar que se ele não estudou, é honesto fazer a prova, ainda que tenha uma pontuação não esperada, e buscar estudar, se dedicar para não ser desonesto. Professora Ingrid? É interessante essa curiosidade bíblica mesmo, no final, né, olhando aqui, que o menino diz: João, eu admiro sua atitude, você realmente se converteu. Então, acho que o que resume toda essa lição é a questão de você seguir o exemplo de Cristo. Se somos cristãos, somos seguidores de Cristo, e como seguidores a gente precisa imitar o exemplo dele. Numa situação simples, né, aparentemente simples, dar uma cola numa resposta numa prova. Mas o menino era um seguidor de Cristo, e ele sabia que se agisse daquela forma, repassando a informação para o amiguinho que não estudou, ele estaria sendo desonesto. E muitas vezes os adolescentes podem se deparar com situações assim, né? De desapontar um familiar, um pai e uma mãe talvez que não é cristão, um amigo da escola, mas ele precisa entender que a fidelidade, a honestidade dele tem que estar acima de tudo, primeiro para o Senhor, né?
Ele precisa agradar, acima de tudo, o Senhor, depois as pessoas. Não adianta agradar as pessoas e não agradar o Senhor. Então, é isso, reforçar isso. Eles precisam imitar Cristo. Se Cristo foi um exemplo de alguém honesto, nós também precisamos ser honestos. Se era uma característica de Cristo, também precisa ser uma característica que a gente tem que buscar diariamente e se esforçar para ter a honestidade. Sim, né? Somos gratos a Deus por esta oportunidade, que você possa compartilhar, comentar este vídeo, que Deus continue abençoando a sua vida e a sua aula. Desde já também agradecemos a direção do DENEC pela confiança. Fiquem todos na paz do Senhor. Paz, Senhor. A paz do Senhor.